Olá, bem-vindos aos seminários em Ecologia. Eu sou a professora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia. E os seminários de Ecologia são uma disciplina que está sendo ministrada no período letivo excepcional de 2020. A nossa primeira palestra vai ter a doutora Núria Piston, que vai falar sobre ecologia urbana, e você pode obter maiores informações sobre a pesquisa da doutora Núria nas informações desse vídeo. Núria, vamos lá? Obrigada, Mariana. Vou compartilhar a tela. Um segundinho. Tá. Bom, gente, eu sou Núria Piston, sou pós-doc no Laboratório de Ecologia Vegetal da UFRJ e venho trabalhando com o professor André Dias há uns 2 anos num projeto na área de ecologia urbana. Por isso que a professora Mariana me convidou aqui para falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução, porque às vezes a gente pensa, não sei, talvez, né, que a ecologia urbana é uma área muito nova, mas não é tanto assim. Então, vou falar um pouquinho sobre os conceitos, o desenvolvimento da disciplina e alguns exemplos também. Então, vamos lá. Para começar, nós, né, seres humanos, apesar de dominar os ecossistemas da Terra, temos sido excluídos como sujeitos do pensamento ecológico. A gente atua tanto a escalas espaciais como temporais, na mudança do uso do solo, perda de biodiversidade, alterações climáticas globais, e devemos sim ser explicitamente incorporados em todos os aspectos do pensamento ecológico. Um exemplo da importância, né, da gente ser colocada nesse pensamento é a pesquisa do Jim Likens e a Marilyn Fox, nos anos 1960. Eles foram os primeiros a identificar o problema da chuva ácida nos Estados Unidos. Chuva ácida é um termo popular para a deposição atmosférica de partículas acidificantes, né? E eles trabalhavam numa floresta bem isolada em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, e perceberam mudanças na floresta. Tinha árvores que estavam morrendo, organismos também, outros organismos. Então, eles começaram a medir algumas variáveis, entre elas o pH da chuva, e perceberam que a chuva estava muito ácida, uma coisa assim surpreendente, né? Então, eles começaram se perguntando qual seria essa causa da chuva ácida numa floresta totalmente isolada, né? Aí, eles fizeram uma pesquisa de longa duração, de 40 anos, e os resultados apontaram para a combustão de combustível fóssil, que chegava das cidades localizadas, às vezes, muito longe dessa floresta, e cerca dos 70% das emissões vieram das chaminés das usinas elétricas. Essa pesquisa foi super importante, uma série de medidas políticas foram tomadas, incluindo a lei do ar limpo, como vem lá no gráfico, né? E conseguiram minimizar, de fato, esse problema da chuva ácida. Nessa mesma época, mais ou menos nos anos 60, o George Evelyn Hutchinson já falava também que os humanos estamos mudando o cenário ecológico no qual a peça evolutiva é executada. Para entender essa nova peça evolutiva, os ecólogos devem construir um novo cenário com as pessoas como ponto central, e à medida que vamos dominando mais a Terra, esses processos que montam e estruturam as comunidades ligados a nós estão rapidamente se tornando a regra e não a exceção. E para visualizar e entender melhor esses processos que estruturam e montam as comunidades, o mesmo Hutchinson desenvolveu o conceito do nicho ecológico, né, multidimensional. Então, esse nicho pode ser visualizado como um hipervolume
dentro do qual existem diversos eixos que representam diferentes variáveis ambientais, tanto físicas quanto biológicas, e esse nicho é o resultado de diferentes combinações de variáveis que permitem a sobrevivência de uma espécie e limitam a sua abundância e distribuição. Nesse gráfico, está em 2 dimensões, né? Eu coloquei como eixos para simplificar a temperatura e a umidade. E a gente tem 2 subcategorias dentro desse nicho ecológico, tá? Temos o nicho fundamental, que é esse verde clarinho, e o nicho realizado, que é o verde escuro. O fundamental é aquele que engloba todas as condições e recursos que permitem uma determinada espécie existir e se reproduzir. No fundamental é excluir a existência de qualquer inimigo natural ou competição interespecífica, tá? E o nicho realizado descreve o intervalo mais limitado, levando também em consideração a presença de competidores e predadores. Por isso, o espaço geográfico que ele ocupa nessas 2 dimensões é menor. 46 anos depois dessa definição do nicho ecológico, a pesquisadora Marina Alberti redefiniu o conceito de nicho ecológico, se perguntando como poderia se beneficiar da inclusão explícita dos seres humanos, o que o Hutchinson já em 1960 estava clamando, né? Então, primeiro no painel A temos o espaço geográfico ocupado pela espécie A, sem competidores, então é o nicho fundamental, com os eixos também simplificados como temperatura e umidade. No painel B já temos o nicho realizado das 3 espécies, né? Ou seja, a espécie A com competidor ou predador. Então, a espécie A, por exemplo, se daria bem em condições moderadas de temperatura e umidade, né? Que está lá no centro do gráfico. E no painel C, temos o nicho realizado, incluindo as pessoas. Aqui as pessoas estão representadas pela cor verde, que vai de menor a maior densidade com o aumento da intensidade da cor. A espécie A, que seria a azul, né? Beneficia da presença da gente, como por exemplo um rato na cidade, e se expande para preencher esse nicho fundamental na presença das pessoas. A espécie B, que é a cor vermelha, seria uma espécie que vê sua distribuição restrita porque a espécie A supera. A C, que é a cor amarela, se vocês veem, fica do lado direito, né? Seria uma espécie, por exemplo, que é intolerante a seres humanos. Então, ela ficaria confinada em espaços onde o nicho não tem, ou seja, em espaço do seu nicho onde não tem gente. E a espécie D, que é a cor cinza, seria uma espécie importada por nós nesse espaço de nicho geográfico representado na gráfica, né? Como, por exemplo, o coelho que foi levado para a Austrália. Então, a gente percebe que nós afetamos os ecossistemas da Terra a umas taxas extraordinárias de uma forma clara, né? E um outro exemplo disso, já na cidade, seria, por exemplo, as ilhas de calor. De uma forma geral, a cidade tende a absorver e reter esse calor, né? Comparado com uma área rural vizinha, normalmente é quase o dobro do calor que retém. Então, isso acontece pela arquitetura urbana, pelos prédios que são muito altos, as construções com texturas diferentes da superfície do meio rural, e isso altera os ventos, o regime de ventos, e intensifica a sensação de calor. Tem muito pouca transpiração e evaporação de água do solo comparado com a área rural, e a infiltração de água no solo também é mínima, né, devido ao concreto. E em megalópolis como São Paulo, Nova York ou inclusive o Rio de Janeiro, o efeito de ilha de calor pode representar uma diferença de até 12 graus na temperatura do ar entre uma área densamente urbanizada e uma área rural vizinha.
E se essa temperatura comparada for a do solo, as discrepâncias tendem a ser ainda maiores. Por isso que é importante considerar e estudar processos que se dão nas cidades. E daí o surgimento da área da ecologia urbana, né? Mas ao longo do tempo, o tipo de preocupação que se tinha e qual é agora tem variado bastante. Eu vou mostrar isso aqui com esse esquema, que é a evolução dos diferentes conceitos e perspectivas da ecologia urbana ao longo do tempo. Lá na parte de cima, na parte cinza, tem as 3 categorias grandes que classificam esses conceitos e perspectivas, né? Então, começamos do lado esquerdo. A ecologia na cidade, que se concentra principalmente nos organismos não humanos no ambiente urbano. A ecologia da cidade, que é na parte do centro, que considera toda a cidade como um ecossistema. E a parte mais atual, já a partir dos anos 2000, que considera a cidade como um sistema socioecológico e chama de sustentabilidade das cidades, tá? Aí eu coloquei A, B, C, D, E, que indica essa evolução no tempo, né, desses conceitos, dessa visão do estudo da cidade. Então, começando pela A, né, a socioecologia ou ecologia humana nos anos 20, foi o início da ecologia urbana e foram os cientistas sociais que aplicavam os conceitos ecológicos como competição, invasão, dominância e sucessão em seus estudos sobre organização social e geoespacial nas cidades. E esses estudos foram desenvolvidos inicialmente pela Escola de Chicago. Em segundo lugar, a abordagem da bioecologia nos anos 40, 20 anos depois. Essa abordagem se concentra na distribuição e abundância das plantas e animais dentro e ao redor das cidades. E esses primeiros estudos foram realizados principalmente por botânicos e zoólogos, representando uma abordagem que foi chamada de Escola de Berlim. Então, realmente, não é tão surpreendente que a ecologia urbana não tenha sido iniciada por ecólogos, que se concentraram em plantas e animais e que há muito tempo veem as cidades como ecossistemas severamente prejudicados e que são indignos de pesquisa científica. A ecologia de ecossistemas e a ecologia de paisagem, por exemplo, surgiram após o sistema e o termo ecologia de paisagem foram cunhados em 1935 e 1939, e até algumas décadas atrás os ecólogos preferiam estudar a natureza sem homem, claro que com algumas exceções, como estou indicando aqui. Bom, continuando, nos anos 60, surge a ideia, né, do estudo da cidade vista como sistema urbano e sistema ecológico. A cidade já se entende como um sistema completo, que consiste nesses componentes naturais e componentes socioeconômicos. E essa abordagem foi mais holística, né, que o anterior. A abordagem dos anos 90, já passamos a uma abordagem de paisagem urbana, que trata as áreas como sistemas dinâmicos formados por fragmentos heterogêneos com base nos princípios e métodos da ecologia da paisagem. Então, enfoca na relação entre padrões de urbanização e processos ecológicos. Até os 90, esses estudos são marcos importantes na história da ecologia urbana, mas não mudaram muito a percepção dominante de que as cidades eram locais que não eram muito dignos de ser estudados, entende? E essa abordagem também, nesse momento, muda também a visão de antes, a visão era da cidade para dentro, e nessa abordagem a visão é da cidade para fora, né? É estudar fragmentos que incluem áreas urbanas. E já por último, a concepção da ecologia urbana nos anos 2000, trata a cidade como um sistema humano e ecológico acoplado, ou seja, o sistema socioecológico, com ênfase crescente na relação entre serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano em áreas urbanas. Eu vou falar um pouco depois sobre serviços ecossistêmicos. Eu coloquei aqui duas pesquisadoras que são, tem pesquisas-chave assim, muito importantes na atualidade dessa área,
temos a Marina Alberti, que já falei antes, né, que desenvolveu o conceito do nicho ecológico, incluindo as pessoas, e segundo ela, a ecologia urbana é o estudo das formas pelas quais sistemas humanos e ecológicos evoluem juntos em regiões urbanizadas. E a Harini Nagendra, que é pesquisadora da Indiana, e ela sempre fala, né, sempre quer enfatizar as conexões entre comunidades, ecossistemas e justiça social. Ela não vê a justiça social fora, não enxerga fora do estudo da ecologia urbana. Ela coloca a justiça social no centro. Então, esse sistema socioecológico emerge da integração de várias disciplinas como resultado de um interesse mútuo em entender a estrutura ecológica e a função das cidades. Não é a ecologia urbana, acho que quero que fique claro, não é uma subdisciplina da ecologia, mas uma integração de ciências sociais com desenho e planejamento urbano, sistemas complexos, ecologia. Essa integração vai nos ajudar a resolver problemas tais como os efeitos do aquecimento global. À medida que o clima da Terra mudar durante as próximas décadas, o aquecimento global afetará especialmente as áreas metropolitanas. Já tem vários estudos apontando isso, que os prédios e pavimentos absorvem facilmente a luz solar e aumentam as temperaturas locais, como eu falei no início, sobre as ilhas de calor. E os 5% das cidades mais povoadas do mundo podem experimentar um aumento das temperaturas, inclusive acima de 8 graus nos próximos anos. Então, as cidades ocupam menos de 3% do planeta, consomem 2/3 da energia mundial e emitem 80% do CO2. A cidade desconectada dos ecossistemas naturais e dos serviços que geram, que são essenciais para o nosso bem-estar, né? A perda desses serviços acarreta maior hostilidade do ambiente urbano, o que significa um pior clima, uma pior condição do ar e uma menor qualidade de vida. A gente constrói cidades em qualquer lugar, de qualquer maneira, independentemente de custos monetários ou ecológicos, como, por exemplo, Dubai, a cidade da imagem, né? É urgente que nós, cidadãos, assumamos nossa responsabilidade no governo das cidades, né? Para iniciar uma transição para uma nova sociedade urbana que nos permita viver as cidades de uma maneira diferente. Não como meros habitantes consumidores, mas como cidadãos conscientes dos cuidados urbanos. E agora, olhando especificamente para o Brasil, segundo as Nações Unidas, no informe de 2014, o Brasil contribuirá com 25 milhões ou mais de incremento da população urbana global entre 2014 e 2050. E nesse gráfico, né, a população urbana em vermelho e a rural em verde, dá para ver que o incremento da urbana foi crescendo muito rápido e eu acho que agora já estamos perto do 90% no Brasil de população urbana. Então, imagina a quantidade de infraestrutura construída que será necessária para desenvolver novas áreas urbanas ou aumentar, né, as que já a gente tem, assim como a enorme perda de recursos que é esperada. Essa enorme demanda de nova infraestrutura representa uma oportunidade-chave para usar o planejamento no desenvolvimento urbano e evitar esse futuro chocante, né? Para responder esse desafio, primeiro temos que identificar qual o tipo de paisagem urbana que melhor se adapta às condições presentes e futuras e aumentar a provisão de serviços a longo prazo. Esse é o campo de batalha do século XXI, que nossas cidades não sejam uma ruína. E planejar essas cidades saudáveis é de vital importância para o desenvolvimento a longo prazo das sociedades, né? O nosso bem-estar, mesmo na cidade, ainda depende dos serviços ecossistêmicos como os que são prestados pelas árvores urbanas. O nosso bem-estar, saúde, qualidade de vida, sociabilidade, acessibilidade, segurança, né? Esses serviços ecossistêmicos definidos pelo Millennium Ecosystem Assessment como os benefícios que a gente obtém da natureza, um pouco utilitário essa visão,
são classificados em suporte e regulação, como ciclagem de nutrientes, controle do clima, purificação do ar, provisão, como alimentos, matérias-primas, culturais, como recreacionais, educacionais e estéticos. Então, os benefícios físicos e mentais que uma distribuição adequada de áreas verdes na cidade traz devem ser mais bem conhecidos por todos, né? Simplesmente a gente sentar num banco. O nível de saúde está diretamente correlacionado com o nível de verde. Já tem estudos que indicam isso, né? O 10% mais de espaço verde no ambiente leva a uma diminuição no número de sintomas de doença. E esse aumento de 10% é comparável a um rejuvenescimento dos indivíduos em 5 anos. A natureza na cidade não apenas vai garantir o equilíbrio físico e psicológico, né, do cidadão, mas também reduz material particulado, contaminação acústica, fornece sombra, regula o regime hidrológico, controlando o escoamento superficial, a erosão do solo, as inundações, garante também a continuidade e a disponibilidade da flora e da fauna e aumenta a biodiversidade e age também como um coletor de CO2 e outros elementos poluentes. Nessa imagem, né, do Rio de Janeiro em 2011, dá para ver perfeitamente essa capa de poluição lá na atmosfera. Esses serviços ecossistêmicos urbanos vão variar em função da presença e da cobertura das espécies. Não todas as espécies vão produzir, vão prover os mesmos serviços nem na mesma intensidade. Nesse estudo, que foi feito com 15 espécies mais comuns plantadas na Europa, eles mostram que existe uma diferença, sim, na provisão desses serviços, né? Temos, por exemplo, a cor cinza seria a eficiência do uso da água pelas plantas, a verde é a capacidade de sombreamento, vermelho é a eficiência na remoção de material particulado do ar, na captação das partículas poluentes, e o amarelo é como essas árvores produzem partículas que dão alergia a gente. Então, dá para ver que existem diferenças muito grandes entre as espécies, né? Essas diferenças dependem das características e dos atributos dessas árvores. Assim como o planejamento urbano deve maximizar esses serviços que a infraestrutura verde, que chamam árvore, parques, praças, provém, tem que favorecer a sociabilidade, a acessibilidade e segurança também. O encontro de pessoas diferentes entre si no espaço público é o que vai dar essa segurança e acessibilidade. Então, falando sobre isso, temos a jornalista e ativista Jane Jacobs, que estudou as razões da violência e abandono, ou ao contrário, da segurança e a qualidade de vida das grandes cidades norte-americanas em simetria ao planejamento urbano. Então, Jacobs organizou greves para proteger os bairros do que chamavam da renovação urbana, né, a limpeza desses bairros mais pobres, como, por exemplo, no bairro onde ela morava, em Greenwich Village, e ela foi fundamental, de fato, no cancelamento de um projeto, de uma via expressa que atravessava Manhattan e teria passado diretamente pelo Soho e Little Italy, que são dois bairros assim icônicos de Nova York, né? E ela, inclusive, foi presa em 1968 por incitar uma multidão em uma audiência pública sobre esse projeto. Então, ela defendia uma cidade densa como um terreno indispensável para a sociedade. E ela, uma frase que eu coloquei aqui dela é que é necessário tornar novamente denso onde for necessário para reforçar a vida urbana e obter ruas animadas, promovendo a máxima diversidade tanto na economia quanto no cenário urbano, né? Essa densificação que ela defendia não é quanto mais densidade melhor, mas sim uma densidade mínima que permita a vida urbana necessária para a assistência de facilidades de proximidade, né? Comercial, equipamentos, serviços, já que uma das bases da vida ativa é que a boa parte dos deslocamentos obrigatórios que a gente tenha que fazer todo dia podem ser feitos a pé.
Então, a gente consiga ir a pé ao trabalho, ao mercado. Isso é, que ela, é a densidade que ela defendia, né? E essa ideia é sintetizada no conceito de direito à cidade, que amplia o foco tradicional na melhoria da qualidade de vida das pessoas, com foco na moradia e no bairro, para abranger a qualidade de vida na cidade e no campo, como mecanismo de proteção da população que mora em cidades ou regiões em um processo acelerado de urbanização. O David Harvey foi quem desenvolveu esse conceito, né? O direito à cidade é o direito de mudar nós mesmos mudando a cidade. Isso implica enfatizar uma nova maneira de promover, respeitar, defender, concretizar os direitos civis, políticos, econômicos e os garantidos em instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos. É muito importante. E essa noção de cidade densa rivaliza com um modelo de cidade em que serviços e facilidades urbanas não estão publicamente disponíveis em zonas de encontro entre indivíduos de diferentes estratos sociais. Isso acontece, por exemplo, nos condomínios, né? Essa cidade exclusiva que são fechados e os shoppings intramuros, né? Ou ainda cidades em que os serviços estão concentrados longe das zonas de residência. Essa imagem, né, de um condomínio chamado Ilha Pura, da Barra da Tijuca, acho que simplifica perfeitamente essa exclusividade. Então, esses condomínios ou ilhas separadas sem vida comum, né? Sob essas condições, sem lugar de encontro, a gente não pode esperar uma educação em urbanidade. É necessário que haja uma interação com o outro. A gente não pode dizer que uma vida urbana existe, né, nessas ruas, né, vazias, ou praças ou parques que são deixados sem função aparente ou apenas para aqueles que não podem viver em seus próprios espaços públicos limitados, né? Então, um ponto importante para essa participação cidadã, né, em atividades comuns nos nossos bairros é muito importante para essa educação em urbanidade também. É um desafio, mas esse trabalho colaborativo, né, essa cidadania organizada, como associações de vizinhos, escolas, grupos sociais que fazem atividades como, por exemplo, hortas urbanas, na Horta da eu morava lá durante 2 anos e sempre tinha gente de todas as cidades trabalhando lá, cuidando da horta. E outro ponto importante também de participação cidadã seria esses projetos de ciência cidadã, que seriam um trabalho colaborativo entre especialistas e público em pesquisa científica sobre problemas reais. E tem gente, por exemplo, lá no Grajaú também, participando, identificando essa espécie de árvores que estão nas ruas. Um pequeno projeto ligado a um projeto de pesquisa. Então, para finalizar, só queria deixar a ideia da ecologia urbana, o que pretende é tornar o espaço público mais democrático, mais amigável, saudável, seguro e sociável. E, bom, muito obrigada. E quem tiver dúvidas, quiser contatar, aí tem meu e-mail também. E muito obrigada, Mariana, pelo convite. Nura, muito obrigado por essa primeira palestra. Acho que foi muito instigante. Os alunos que tiverem gostado, por favor, não se esqueçam de dar o like. Lembrando, então, que mais materiais e atividades relacionados a essa palestra estão na plataforma educacional online para os alunos que estão inscritos. E até a próxima. Muito obrigada, Núria. Tchau, Mariana. Obrigada.